Shalom! Hoje nós estamos aqui para falar sobre a mente, mas não é só sobre a mente não. Como o diabo ataca a sua mente? Nós vamos falar de reino natural, que é a mente, e do reino espiritual, que é o diabo. Como um interfere no outro, como o diabo consegue interferir na nossa mente e como nos protegermos. Você vai precisar ver o vídeo todo para você poder entender. Primeiro falando da nossa mente. Deus é um Deus maravilhoso e te criou à imagem e semelhança dele. E é lógico que ele te deu uma mente extraordinária, uma mente brilhante. Você tem uma capacidade e não usa toda a capacidade que Deus te deu. Em frações de segundos, você lembra o que aconteceu anos atrás com você. Você registra na sua mente coisas boas, coisas ruins. Você antecipa, você cria. Tudo isso acontece na sua mente. Quando você dorme, a sua mente continua funcionando porque você sonha. Nós temos algo que nunca paramos para pensar. Você já parou para pensar que um psicólogo, ele para 5 anos na vida dele para estudar a mente e as emoções? Um psiquiatra, ele leva muitos e muitos anos estudando a mente? Então, nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa mente. Porque nós temos pensamentos, através dos pensamentos, por que o diabo, primeiro, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que ele está tão interessado em atacar a sua mente? Porque ele é estrategista. Ele sabe que aquilo que você pensa determina a tua ação e a tua reação. Por exemplo, se ele te intimidar, você não vai, cheio de coragem, guerrear contra ele. Você vai ficar intimidado, acuado, desistente, se sentindo fraco sem ser fraco. Você é convencido através dos teus pensamentos, muitas vezes de que você não pode, não consegue. Então é só ele trabalhar na sua mente lançando setas. O Salmo 91 fala que são setas que voam de dia. Essas setas são pensamentos que te atingem com alguns objetivos. O diabo quer que você fique paralisado, desistente, se sentindo fracassado. Ele quer sugar a tua energia através de pensamentos de medo, de angústia, de perturbação, de preocupação. É por aí que ele já vai ganhando batalha na sua mente. E você precisa aprender a se defender, porque são setas que não vão parar de ser lançadas. É você que precisa colocar o escudo e o capacete, o escudo da salvação, o capacete da salvação. Agora, ele fala também, a palavra nos diz, que o diabo nos lança dardos inflamados. Você sabe como eram feitas as guerras? Porque todas as cidades elas eram protegidas por muros antigamente. E então, para que um inimigo, e eles eram fortemente muradas, verdadeiras fortalezas, as portas fechadas, muros cercando a cidade, sentinelas a postos. Então, uma forma que o inimigo, ele pensou, bom, desta forma eu consigo furar todo esse bloqueio. Ele mandava dardos inflamados. Eram dardos com fogo mesmo na ponta do dardo, e ele lançava os dardos por cima do muro, por cima da sentinela, e esses dardos, se caíssem na cidade, ia provocar grande incêndio, grande confusão, grande tumulto. Já era o início da derrota daquela cidade que era fortemente murada. E assim, os moradores, eles começaram a usar outra estratégia de proteção. Além dos muros, além das portas, além dos sentinelas, eles colocaram fossos de água ao redor do muro para que esses dardos, quando eles passassem o muro, caíssem na água. Você viu? Uma estratégia de guerra e uma estratégia de ataque, que são os dardos, e uma estratégia de defesa da cidade atacada, que eram os muros, as portas, os sentinelas e os fossos. Por que você não protege a sua mente? Evitar de pensar não tem como. Os pensamentos chegam sem autorização, mas você pode gerenciar os pensamentos. Como é que eu gerencio os pensamentos?
você simplesmente, não, isso é verdade ou isso é mentira? É a mesma coisa que Davi pensasse, tudo bem, Golias é alto. Agora ele tinha que pensar, ele tinha que trazer na mente dele a lógica. É verdade que ele é imbatível? Ele é maior do que o meu Deus? Você está vendo? É desta forma que nós nos protegemos. Ele ataca a mente lançando uma mentira. Essa mentira vai incendiar o seu cérebro. Você vai ficar preocupado, aflito, desesperado por aquilo que você ouviu de outras pessoas ou pelas ameaças que estão no ar. Mas você vai procurar a tua estabilidade em Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus diz que Deus é mais forte, não há outro Deus como Ele. Deus é poderoso, Deus é o Deus do impossível. Isso vai te estabilizar. Mas eu quero te dar alguns exemplos para mostrar como é que Ele ataca e qual a reação das pessoas diante desse ataque. O primeiro exemplo que eu dou é justamente o que eu estou falando, Golias. Está escrito, você vai ler depois em 1 Reis, capítulo 17, quantos dias está escrito que Golias, ele falou as mesmas ameaças. Ele disse, olha, quem me ferir, ó, eu vou me render. Agora, se eu ferir, vocês vão ser, se eu derrotar, se eu ferir, vocês vão ser meus escravos. Ele falou isso 40 dias e ele aparecia ostentando toda a força dele, toda a sua, parecia que era a sua supremacia. E ele intimidou um exército. O exército de Saul era um exército preparado, armado, treinado. Eram homens musculosos. Mas a mente deles, eles ficaram paralisados por aquilo que eles ouviram. Eles não lembraram do treinamento, não olharam para as armas que eles tinham, não viram que eles eram a maioria. Afinal, Golias era um só e tinha o escudeiro, mas eles eram a maioria, eles poderiam orar, eles poderiam usar uma estratégia de guerra, todos eles juntos fazerem alguma coisa, mas não, eles ficaram paralisados e intimidados. É a mesma coisa quando ele vem na sua mente e começa a dizer, olha, não adianta você lutar pelo seu casamento, você não está vendo o casamento daquela pessoa fracassou, ela lutou e fracassou, e você não vai ser diferente. É isso que acontece, ele te convence através de pensamentos e ele não é onisciente, graças a Deus ele não é onisciente, mas ele lança suas setas, ele lança os seus dados, usa às vezes pessoas para que você fique desestimulado, ficava desestimulando o outro, os soldados ali do exército de Saul, talvez eles ficassem conversando entre si, sobre a altura, o peso da armadura, sobre como seria a vida de derrota diante de Golias, antecipando pela ansiedade, antecipando uma derrota que nunca iria acontecer. Então você viu que um exército todo ficou paralisado por causa de pensamentos. Ali não está escrito que Golias feriu. Não, eles ficaram paralisados porque Golias feriu um monte de soldados, matou um outro tanto. Não, nada aconteceu, não aconteceu nem guerra. Não havia guerra, só palavras foram liberadas durante 40 dias. E essa repetição convenceu os soldados de Saul de que eles eram impotentes. Mas um soldadinho só, que nem era do exército, ele era um pastorzinho, Davi. Ele não deixou a sua mente, esses dardos, essas setas, não entraram na sua mente. Ele só pensou pensamentos do alto, como está escrito, pense os pensamentos do alto, eleve os teus pensamentos, pense com a mente de Deus, a mente brilhante de Deus na sua mente, pensamentos brilhantes na sua mente. Peraí, é o que Davi falou, você está vindo me amaldiçoando, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, você vai cair aqui na minha frente. E foi o que Davi fez. Bom, Davi não foi o único. Vamos ver outro grupo de pessoas, ou na verdade, uma pessoa que foi derrotada pela mente, Sansão. Agora eu quero te convidar a abrir Juízes, em Juízes capítulo 16, Sansão. Ele estava sendo atacado, Dalila não feriu Sansão. Você sabe que Sansão era o homem mais forte de toda a nação. Mas, no entanto, por causa de pensamentos, ele se tornou o homem mais fraco de todos. Então,
Dalila queria roubar essa força de Sansão. E eu quero te dizer que você tem um inimigo que quer roubar toda a sua força. Dalila não quis roubar a força de Sansão, ferindo Sansão, mandando que os filisteus, enquanto ele dormisse, cortasse as mãos, cortasse os pés de Sansão. Não, não. Dalila, como ela mesmo disse aqui, você vai ler comigo, Juízes capítulo 16, está escrito no versículo, aqui no versículo 16, veja só, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta. Eu vou repetir, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Meu Deus, aqui está melhor explicado, impossível. Está dizendo que ele foi derrotado pela pressão, ele foi derrotado na sua mente, ele não estava ferido, ele não acordou com uma ferida mortal, não, eu recebi um dardo que entrou, uma espada que entrou e entrou aqui e tocou nos meus rins, eu estou ferido de morte. Não, não. Foram palavras, importunação e pressão, repetição todos os dias. Todos os dias o inimigo diz, você não consegue, você não pode, Deus não ouve a tua oração. É por aí que ele te derrota na mente. Ele repete até que um dia você fala, sabe de uma coisa? Acho que Deus não responde a minha oração. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu não posso mesmo, eu não consigo, eu sou fraco demais. Você se convence. Aqui está escrito que Sansão ficou muito angustiado até a morte, ele não aguentava mais, ele preferiu entregar, ele entregou os pontos. Tá bom, eu vou falar. É a mesma coisa que você desiste. Eu desisto desse plano, eu desisto desse projeto, eu desisto dessa oração, eu desisto desse sonho. Não, não desista, não deixa que ele, pela importunação, e ele consiga trazer esse nível de angústia para você. Mas como é que eu me protejo? Sansão podia se proteger. Ele poderia dizer, não adianta, eu não vou dizer. Eu tenho uma vida com Deus, eu não abro mão da minha vida com Deus. E eu não vou dizer nunca. E se afastava de Dalila. Se afaste desses pensamentos. Se afaste. Como é que eu vou me afastar? Eu não consigo parar de pensar. Você não consegue parar de pensar, ninguém consegue. Mas você pode fazer o que está escrito em Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Se você aninhar esses pensamentos, eles vão se tornar fortalezas. O inimigo vai construir fortalezas dentro da tua mente. E aí, se você já tem fortaleza, ela pode ser derrubada em nome de Jesus. Mas antes de falar sobre essas fortalezas, eu quero dar outro exemplo. Eu já falei de Golias, já falei de Dalila, agora eu quero falar de Jezabel. Jezabel, a esposa de Acabe, ela era rainha e ali Jeú foi levantado por Deus para derrotar Jezabel. Vocês sabem muito bem que Jezabel, ela atuou, quis matar, paralisar Elias, mas quem iria matar mesmo? Elias venceu, enfraqueceu, mas quem iria matar Jezabel, destruir Jezabel, seria Jeú. E quando Jeú estava indo em direção a Jezabel para matar Jezabel, destruir Jezabel, Jezabel não mandou um monte de soldados dizer, olha, prenda Jeú, mate Jeú. Não, Jezabel, ela falou com Jeú. E o que foi que Jezabel falou? Vamos agora para 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Vamos ver o que Jezabel fala para Jeú. Não é um longo discurso, ela simplesmente fala algo que vai paralisar Jeú. Vai paralisar? Ele vai se deixar paralisar? Essa é a minha pergunta. Não, ele não vai se deixar paralisar. 2 Reis, capítulo 9, diz o seguinte sobre este ataque de Jezabel na mente de Jeú. E quando Jezabel, ela percebeu que Jeú estava se aproximando para matá-lo, está escrito no versículo 30, 2 Reis 9:30. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então, ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça,
olhou pela janela e quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zimri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela, e eles a jogaram. Olha, Jeú estava indo para derrotar Jezabel. Jezabel, como eu disse, não mandou um exército contra Jeú. Ela mesma foi na janela e ela mesma falou: vai tudo bem, correu tudo bem com Zimri. Ela falou uma frase. Talvez para você essa frase não faça sentido. Se você não conhece a história, se você não leu Reis, se você não conhece os reis de Israel. Mas para Jeú fazia sentido sim. Jeú sabia que Zimri só tinha reinado por 7 dias. E ela estava falando: você está vindo igual o Zimri, você não vai durar muito não. Você vai ser derrotado. Assim como Zimri foi derrotado em 7 dias, você também vai ser derrotado. Não vem com toda essa força contra mim não. Foi uma intimidação. E Jeú poderia ter ficado paralisado. Meu Deus, ela é a rainha. Eu estou indo contra a rainha, eu vou ser como Zimri, eu vou ser derrotado. Mesmo que eu venha a reinar, talvez o meu reinado seja muito curto, porque vai vir como veio pessoas para matarem Zimri. Assim também virá contra mim uma conspiração e eu vou ser morto. Tudo isso na mente, antecipando, pensamentos antecipatórios, e pensamentos de medo. Ela aterrorizou Jeú, mas Jeú não se deixou aterrorizar. Eu faço uma pergunta para você, outra, né? Foi possível Jeú não ouvir o que ela disse? Não. Assim como eu disse que você não consegue não pensar. Jeú ouviu, só não deixou que esse pensamento ficasse na sua mente. Peraí, não. O que Jeú, ele pensou? Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. O profeta profetizou sobre mim e ele disse que eu deveria ir e matar Jezabel, que essa era a vontade de Deus. Então eu estou debaixo de uma palavra de Deus, eu estou debaixo de uma unção e Deus está comigo e nada vai me deter e eu não vou ser tocado. Isso não está escrito aqui, mas a atitude de Jeú mostra que ele pensou dessa forma. Ele nem levou em consideração o que ele ouviu e ele já usou uma estratégia, disse: peraí, quem é que está comigo? E logo de dentro do palácio, ali está escrito que oficiais olharam para ele e disseram: nós estamos com você. E eles empurraram Jezabel da janela. Jezabel caiu da janela. Jezabel morreu. E assim a palavra de Deus se cumpriu. Mas Jeú, o mais importante que você aprendeu aqui é que Jeú não se deixou ficar paralisado. Eu vou dar ainda outro exemplo antes de lermos 2 Coríntios capítulo 10, que eu quero ler com você. Nós temos ainda Senaqueribe. Senaqueribe também, ele era imbatível, inimigo da nação, do povo de Deus. Ele tinha atacado muitas nações vizinhas, destruído, com grande violência. Mas ele decidiu, sabe uma coisa, não vou gastar nem minha energia. Ele mandou um oficial para ir até o muro, como eu disse, as cidades eram muradas, para ir até o muro e começar a minar a mente daquelas pessoas, enviar setas e dardos na mente daquelas pessoas que estavam ouvindo. E ele ainda falou na língua deles, falou na língua daqueles que estavam sobre o muro. E ele começou a dizer: vocês acham que o rei Ezequias, ele está certo? Não, ele está só iludindo vocês, ele está dizendo para resistir que Deus vai ajudar. Deus não vai ajudar. E depois, olha, Senaqueribe é imbatível. Ele estava querendo minar a fé, dizendo que Deus não iria ajudá-los e mostrando a força do inimigo. Muitas vezes é isso que você pensa quando você diz: não, mas o câncer é uma doença terminal. Quando você pensa dessa forma, você está deixando já o teu Deus bem pequenininho. Não, você tem que pensar o quê?
O Senhor carregou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário, dores e enfermidades. Por isso eu posso crer que a célula maligna não é maior do que o meu Deus. Basta uma palavra do Senhor, o mesmo que ressuscitou mortos, pode queimar e destruir todas essas células malignas. Você está vendo a forma de pensar como muda? Muda a sua atitude, muda a sua disposição, muda tudo. Abre o reino espiritual para você. Você não fica intimidado, paralisado, acuado. Você não fica amedrontado. Mas aquelas pessoas estavam amedrontadas. Quem não estava amedrontada eram duas pessoas que não queriam ouvir. Elas estavam no templo de Deus orando, que era Ezequias e Isaías. Bom, para finalizar esses exemplos, eu quero te mostrar como um herdeiro real, filho de Jonatas, Mefibosete. Ele foi, tudo bem que o seu pai, o seu avô, Jonatas e Saul morreram. Ele era aleijado porque ele caiu e a sua ama o deixou cair e ele era aleijado. Parecia que ele estava em desvantagem. Diante de tantas tragédias, a sua forma de pensar foi totalmente tocada pelas trevas, porque não precisava nada para deter aquele herdeiro real. Era só os pensamentos dele já tinham detido. Quando Davi, sabendo que tinha um herdeiro, que tinha um descendente, um herdeiro de Jonatas vivo, e o mandou chamar, nem na presença do rei ele pensou diferente. Davi o chamou e ele podia pensar: o meu pai tinha uma amizade incrível com Davi, agora eu vou ser favorecido, finalmente a minha vida vai mudar. Não, como é que ele chegou diante de Davi? Ai, quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Foi isso que ele falou para Davi. Mas graças a Deus que Davi não levou essa forma de pensar adiante e diz: não, você não é isso que você está dizendo, não, você é filho de Jonatas, eu tenho aliança com teu pai, você vai sentar na minha mesa todos os dias. É assim que Deus quer te ensinar, a pensar conforme a palavra de Deus. Você sabia que você é filho do Deus Altíssimo, que você é co-herdeiro com Cristo Jesus, que você tem direito à mesa de banquete todos os dias? Não deixe o inimigo te convencer do contrário. E eu disse que eu quero ler com você 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo 10, os versículos 4 e 5. Você vai ler comigo, primeiro na tradução NAA, que é a tradução que eu leio sempre, e depois eu quero ler numa tradução livre. 2 Coríntios 10, versículo 4, começando: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que nível de guerra. Aqui está mostrando que existe um nível de guerra que é na nossa mente. E o inimigo sabe disso, por isso que ele ataca esse terreno, porque ele sabe que ele pode acabar com muito soldado valente de Deus só com pensamentos. Mas hoje eu quero te desafiar, como está escrito, deixar que o Senhor agora destrua toda fortaleza na tua mente. Toda fortaleza, que eu disse que é a tradução livre, que é na linguagem de hoje, está escrito: nós temos armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você não pode ser dominado por pensamentos. Você tem que dominar pensamentos e levar para o padrão de Cristo. O padrão de pensamento de Cristo. É dessa forma que todas as setas e que todos os dardos são anulados na sua vida. É desta forma, então, que eu mostrei para você que ele tenta paralisar você na sua mente. Mas você agora sabe e não vai deixar ser derrotado na sua mente. É uma batalha a ser travada diariamente, mas você está do lado do vencedor.
Então, use a estratégia, leve cativo todo pensamento de medo, de angústia, todo pensamento de destruição, todo pensamento de desvalorização. Leve cativo a Jesus Cristo e viva uma vida plena em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a curtir, e se você ainda não se inscreveu neste canal, não saia sem se inscrever, acione o sininho e todas as notificações para receber um vídeo novo, o aviso de que entrou um vídeo novo. Que Deus te abençoe.